Esses dias eu estava lendo sobre alguns assuntos e eu me deparei com a seguinte frase, vou até ler aqui. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Isso de alguma forma reverberou em mim. Eu estava lendo, estudando, me provocando, porque vocês sabem que as ideias que surgem aqui, né, pra eu falar no episódio, no podcast, ou mesmo em vídeo, né, no canal do YouTube, ou mesmo os textos agora que eu também tô publicando na minha newsletter, no LinkedIn, eles surgem a partir de, às vezes, uma frase que eu leio, às vezes uma conversa que eu tenho com alguém, uma pessoa X que eu conheço por aí, ou outros artistas, ou amigos. A minha cabecinha, ela funciona dessa forma o tempo todo, ela vai enxergando conexões e até mesmo as minhas situações e as minhas experiências que estão acontecendo. E quando eu li essa frase, acho que reverberou muito em mim por alguns motivos. Eu comentei aqui, talvez em outro episódio, que o semestre passado, o primeiro semestre de 2022, eu abri muitas frentes, né? Por acreditar, por coisas que eu queria fazer, mas eu acabei cansando, assim, eu fiquei muito cansada mesmo, beirando uma exaustão. E eu me vi me cobrando cada vez mais, ou como se eu não estivesse fazendo o suficiente, ou até mesmo quando eu me permitia, ou conseguia até mesmo me permitir um momento de descanso ou de silêncio, eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada que eu não estava produzindo naquele momento, que eu deveria estar criando, porque eu deveria estar fazendo isso, que eu deveria estar fazendo aquilo. E aquele tenho que, e aquele deveria reverberavam tanto em mim. E eu tive que olhar para isso de frente, porque a gente... E comecei a ler justamente muito e falar, e mesmo em terapia também, olhar para isso, porque eu falei, não é natural, não é normal eu me sentir culpada de descansar, né? Não é normal eu me sentir mal por querer simplesmente ficar um dia quietinha, de não querer falar com ninguém, ou talvez ficar offline, ou talvez só ler um livro, ou talvez só assistir um filme, ou ficar embaixo da coberta, ou dormir muito mais do que talvez eu dormiria em outros dias. E eu realmente me sentia culpada. E conversando com algumas pessoas, eu percebi que outras pessoas também se sentem culpadas, muitas vezes, ou isso, ou que não poderiam, né, ou que... E eu entendi que comecei a olhar, né, eu sou essa pessoa questionadora, que começa a olhar para a sociedade, para o todo, né, não só para as pessoas próximas a mim, mas eu vejo que a gente tá, né, e existem muitos relatos, artigos, estudos sobre isso, que a gente tá passando por um momento na nossa sociedade onde a gente prega, continua pregando esse no pain, no gain, né? Que se você não tá se matando de trabalhar, se você não tá na correria, se você não tá fazendo 1 bilhão de coisas, tem algo errado com você. Ou se você tá, de repente, silencioso, ou entre aspas, né, sumido, como muita gente fala também nas redes, e não julgo, não tô criticando, né? Eu acho que cada um se comunica da forma que acha melhor, mas ao mesmo tempo, às vezes inconscientemente, ao dizer estou sumida, né, num stories, ou estou sumida das redes sociais, como se a gente tivesse que justificar isso. E ao mesmo tempo isso acaba alimentando esse tal FOMO, né, que é um jargão, aí, uma sigla que tem sido muito usada ainda já há alguns anos, que é o fear of missing out, né? Esse medo de estar perdendo alguma coisa. Então a gente vive um momento onde essa produtividade extrema quase que define quem a gente é, ou se a gente é bom o suficiente. Ou é um status quase a gente dizer que a gente tá sempre correndo. E aí, amiga, como você tá? Tô na correria, mas uma correria boa, sabe? Porque tem coisa acontecendo. E, de novo, eu já me vi fazendo isso. Eu me vi falando isso, mas eu comecei a prestar atenção. Eu falei, não, isso não é normal. É uma correria, tô na correria, você sabe, tô sempre na correria, ai, tô cansada, tô exausta, mas tudo bem, porque tem muita coisa legal acontecendo. Claro que eu não quero que você me entenda mal também, né? Eu acho que aí vai de novo todo esse momento que a gente parece que tem que se justificar de tudo que a gente fala, mas
eu entendo que existem pessoas que não podem se talvez dar o luxo de descansar, né? Ou talvez o luxo de tirar um dia e ficar mais tranquilo. Que a gente tem uma realidade de desemprego, de uma situação econômica no nosso país, no nosso mundo, que às vezes sim, às vezes descansar é um luxo, né? Mas ao mesmo tempo, quem pode ou quem talvez está numa situação que tem esse privilégio, não se deixa fazer isso, porque acha que não pode, né? E porque estar ocupado é um sinal bom, que estar ultra produtivo o tempo todo, isso é saudável. Só que se a gente olha para a saúde, né, atual das pessoas, as pessoas estão doentes, né? Muita gente doente, sintoma físico também é uma fala da alma, uma fala da mente. O corpo, ele fala sobre as coisas que a gente está extrapolando. E falo mesmo sobre mim, justamente. Eu sou a primeira a ter dores de cabeça quando eu tô judiando muito de mim, quando eu tô exagerando. Eu sou a primeira a não dormir direito quando eu começo a focar muito nas minhas preocupações. Quando eu não dou vazão ao flow das coisas naturais, quando eu tento controlar ou, de certa forma, abraçar uma rigidez que não necessariamente é minha. E quando eu falo do ser artista, né, o artista, a criatividade, ela precisa do silêncio, ela precisa da pausa. Claro, todos os seres humanos precisam disso, a gente precisa do descanso para a gente conseguir ser produtivo, para a gente conseguir focar, o nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma precisam do descanso. E descanso não é passar o feed numa rede social, não é maratonar uma série no Netflix. O descanso é o silêncio, é o mergulho num silêncio, é dormir. Literalmente, dormir. Não há remédio melhor para muita coisa do que o dormir, inclusive para a criatividade. E a gente vive essa vida quase que ocupada demais. E aí o que aconteceu também recentemente, eu voltei de uma viagem e eu entendi que talvez eu precisava, e olha, talvez vai soar contraditório isso, mas eu vou me explicar, que eu precisava de férias das férias, né? Porque as minhas férias foram intensas e isso também mostra já um comportamento ou algo da nossa sociedade, porque quando a gente também viaja de férias, né, teoricamente as férias são um momento de descanso, onde talvez a gente pararia e ejetaria dali da vida, né, ou às vezes de um trabalho, de uma correria, para descansar. Só que quando a gente viaja para um lugar novo, a gente tem quase que uma ansiedade de fazer um monte de coisa, e de conhecer um monte de lugares e fazer um monte de coisa, e aí aquele momento que teoricamente era quando a gente soltava a caneta e tira uma pausa da nossa vida real, né, a gente também se depara com aquela ansiedade de querer colocar e enfiar um monte de vivências dentro daquilo. E aí eu te pergunto se isso também é saudável, né? Essa relação com trabalho e férias, será que isso também não é algo questionável dentro de todo esse modelo? Será que no nosso dia a dia, de alguma forma, dentro da rotina e do cotidiano, a gente não consegue encontrar uma forma mais equilibrada disso? Porque num momento de desestressar ou de desligar, a gente acaba se estressando ainda mais com outras coisas e a gente está sempre ocupado. E aí eu volto para a frase do Sócrates, né? Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, porque a gente se vicia nessa correria. A gente está viciado, o ser humano está viciado nessa correria. E eu falo a gente porque eu também, mas eu venho justamente nesse momento tentando mudar de perspectiva, inverter a perspectiva. O que é bom para mim? O que eu posso, dentro da minha situação, dentro da minha situação de vida, de construção profissional, de carreira, como que eu posso no dia a dia buscar esse equilíbrio melhor? Todos os dias, como parte da rotina. E não me matar de trabalhar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 3 meses, 1 ano, e depois eu descanso, né? Eu escutei recentemente de um conhecido meu que falou brincando, falou assim, quando eu morrer eu descanso. Só que, eu fiquei um pouco chocada com essa frase. Quando eu morrer eu descanso. Não, a vida também tá acontecendo aqui, né? A vida, de novo, eu sei que cada situação é uma situação
Mas não é só o trabalho, não é só uma alta produtividade, né? E de novo, quando a gente cobra, vocês sabem que eu não acredito em bloqueio criativo, né? Eu acho que bloqueio criativo, na verdade, ele surge a partir de uma própria negligência nossa com a nossa criatividade. A gente não cuida, a gente não nutre a nossa criatividade, a gente não dá espaço para ela, a gente não alimenta ela. E se realmente a gente vive uma alta produtividade, uma alta cobrança o tempo inteiro de ser produtivo, de exigir que o nosso corpo e a nossa mente o tempo inteiro produzam, mas a gente não nutre, né, o corpo, a alma de alimentos, e nós somos seres esponjas, então tudo que a gente faz, com quem a gente convive, os locais que a gente se insere, o que a gente põe como alimento também na nossa boca, ou nos ambientes que a gente se coloca, nas conversas que a gente tem, isso também está nutrindo ou não a nossa alma, o nosso ser, né, e a nossa criatividade. E a criatividade, ela acontece como conexão, então se a gente não dá o silêncio, se a gente não permite um momento de silêncio, as conexões não acontecem. E aí começa a dar bug no sistema mesmo. E aí a gente vê esse sistema sobrecarregado, onde a alta produtividade é quase que um símbolo de um status. E aí acontece, eu tava falando das férias, né, que eu mesma me percebi de férias das férias, mas porque eu quis justamente quebrar esse ciclo de não ficar apenas reagindo às coisas e sim tirando um tempo para contemplar certas coisas. E nesse momento onde eu tirei umas férias das férias e criei o silêncio, algumas coisas interessantes aconteceram. Eu tive a oportunidade de observar coisas que aconteceram até nas minhas férias e ter vários insights sobre o meu momento de vida pessoal, sobre o meu momento de vida profissional, sobre a minha arte, sobre a minha criatividade, porque se a gente está o tempo inteiro consumindo informação ou vivendo experiências e não abrindo um espaço para contemplar, a gente só está reagindo às coisas, a gente está reagindo à vida e a gente não está realmente vivendo e apreciando as pequenas coisas. Então, eu me vi nesse momento de férias das férias contemplando os meus sentimentos e muitas pessoas que estavam ali preocupadas comigo pelo meu momento de vida começaram a se preocupar com o meu silêncio. Caju, tá tudo bem? Caju, eu só queria saber se você tá bem. Posso te ligar? Eu queria conversar e saber como foram suas férias, queria saber o que tá acontecendo. Você tá muito quietinha, tá tudo bem? E veja, isso também é algo que me fez pensar, porque a gente vive justamente numa era tão ultra conectada que o tempo todo, né, na palma da nossa mão, a gente responde às pessoas em 5 segundos, em muitos segundos, e a gente expõe a nossa vida, e a gente conta sobre o que a gente está fazendo. E ao mesmo tempo, quando a gente some, entre aspas, aqui, é como se algo tivesse errado. Quando a gente escolhe o silêncio, quando a gente escolhe descansar, quando a gente escolhe a quietude, quando a gente escolhe a solitude. E a solitude é diferente da solidão, né? A solitude é estar sozinho, conectado com a gente mesmo e tirar um momento para olhar para dentro. E quando a gente se permite fazer isso, muita gente acha que tem algo errado, quando não a gente mesmo. Porque muitas vezes nós mesmos achamos que tem algo errado com a gente porque a gente tá precisando descansar, porque a gente tá precisando ficar mais quietinho. E porque isso, a gente, né, o tempo inteiro tá essa cobrança de fora e de dentro que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro e que se a gente se permite um silêncio, tem algo errado. E as pessoas também percebem isso. E aí entra justamente naquilo que eu falei, que eu venho observando também nas redes, nessa estou sumida porque a gente não precisa justificar o nosso silêncio. A gente não precisa justificar
a nossa necessidade de um descanso, de uma era ultra conectada, ou do nosso próprio trabalho, ou às vezes das pessoas que estão próximas da gente. Eu entendo que muita gente também não tem essa escolha, né? Eu vivo sozinha, eu consigo ficar sozinha há muito tempo, mas quando você tem, às vezes, parceiros ou família, crianças, pessoas que dependem de você, talvez você não consiga se ejetar tanto como talvez eu consiga hoje em dia, né? Mas talvez isso vai mudar, mas é isso, cada um dentro da sua situação, refletir o quanto você está se permitindo, talvez, criar esses vazios intencionais e não se prender justamente ao vazio que pode surgir de uma vida ocupada demais, de que quando você tem de fato um vazio ou um silêncio, você não sabe lidar com ele. Você se sente pressionado, você se sente culpado. E aí é aquela coisa, a gente acaba se estressando, tentando se desestressar. Vocês já perceberam isso? Que a gente também, de um lado, tem essa sociedade que, né, provoca tão fortemente a ultraprodutividade, e na contramão a gente tem esse movimento ultra forte do bem-estar, né, do quanto a gente precisa desacelerar, do quanto a gente tem que trabalhar a meditação, do quanto a gente precisa descansar e se desconectar. Só que, ao mesmo tempo, essa venda desse bem-estar, se você olhar para a indústria do bem-estar, é uma das indústrias que está mais crescendo no mercado. E se a gente olha para isso, a gente vê claramente que existe um problema aí também. Porque a partir do momento que o bem-estar ele começa a virar, né, esse produto, é um produto industrializado, 10 passos para você se tornar uma pessoa mais calma, 10 passos para você se desestressar na sua rotina insana, 10 passos para você ser mais produtivo dentro da sua rotina e ao mesmo tempo conseguir dormir, sei lá, tem tudo que é produto online hoje. E pode funcionar, não sei, mas eu como questionadora nata aqui, eu questiono e eu olho para esse sistema como um todo e falo, cara, não é possível, tem algo errado nisso. Ou melhor, será que eu quero estar inserida nisso? Será que eu não tenho uma escolha, uma opção de talvez ir na contramão? Né? E eu fiz isso, trago tudo isso também porque justamente queria compartilhar de uma forma aberta esses meus próprios questionamentos, porque talvez possa reverberar por aí também. E nessas minhas férias das férias, eu justamente contemplei isso e falei, cara, esse silêncio para mim é importante. Se eu acelero demais e complexo e quero fazer 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, será que eu não tô perdendo qualidade no que eu tô fazendo? Né? Porque eu me vi nisso, na verdade, nessa minha contemplação, eu percebi que eu estava fazendo com pressa, ou talvez não com a tranquilidade que eu gosto, ou com a atenção que eu gosto, coisas que são extremamente importantes para mim, como o próprio criar da minha arte, ou às vezes dar atenção ou estar presente para certas pessoas na minha vida, ou até para mim mesma, do meu autocuidado. E apesar de ser super disciplinada e consciente com isso, de fazer exercício, de cuidar da minha alimentação, de entender o meu corpo e a minha mente como também ferramentas do meu trabalho, eu mesma estava me castigando e me judiando e me dando chibatada nisso. E eu falei assim, cara, será que tem que ser assim? Né? Ou pode ser diferente? Será que eu não posso escolher fazer diferente por mim? E por isso eu também tomei a decisão, por exemplo, de, apesar de querer continuar ajudando pessoas, né? De ir um pouco na contramão real, assim, de muita do que pregam, né, das ferramentas de marketing, que fala, não, você tem que postar X stories por dia, e você tem que abrir caixinhas de pergunta, e você tem que fazer isso, e você tem que fazer aquilo, e aquilo começou a me sufocar de uma forma que eu falei, cara, não, eu não tenho que fazer isso. Se isso não tá conversando com quem eu sou, se isso tá prejudicando a minha saúde mental, tá prejudicando a minha saúde mental, né? A minha própria criatividade ou a minha vontade de colocar energia ou fazer as coisas da forma que eu acredito ou que eu acho que são saudáveis para mim ou até mesmo porque eu tô passando adiante. Se eu não questiono isso para mim, como que eu posso propor outras pessoas a questionarem isso também dentro das suas rotinas, né? E eu sei que dá medo, às vezes, a gente ir na contramão. Eu venho também justamente nesses trabalhos, né, na parte de educação, trabalhando também com pessoas que estão mais ligadas ao universo de marketing digital e tal, e eu entendo que as redes sociais são uma ferramenta na nossa mão, mas será que não existe uma forma mais saudável de fazer isso? Será que mesmo se o algoritmo, e eu já falei aqui em outro episódio também, né, de que
a gente não é feito de views e curtidas, né? Não são likes e seguidores que definem quem a gente é ou a qualidade do nosso trabalho ou a diferença ou impacto que a gente está querendo colocar ou fazer no mundo, né? Através de tudo que a gente toca. Então, eu comecei a me questionar muito fortemente isso recentemente, assim, de que, tipo, primeiro, eu tô aprendendo pela minha própria saúde física, mental, da minha criatividade, da minha arte, pela intenção que eu quero colocar nas coisas, que será que eu não tenho que fazer? Será que eu não posso? Né? Tenho não. Será que eu posso fazer as coisas com mais calma? Será que se eu focar em 1 ou 2 projetos que eu acredito agora muito e que tem a ver com o propósito que eu quero alcançar e colocar minha energia nisso com calma, descansando, cuidando do meu corpo, cuidando da minha mente, fazendo movimentos na minha vida que me levem a isso de uma forma mais próxima e se desacelerar e estar presente também no offline, será que isso não vai trazer um significado muito maior para o meu dia a dia? Ou será que isso eu também não consigo me conectar a uma versão melhor minha e de poder ser melhor também para os outros? Será que se eu não cuido de mim eu também não consigo dar mais para os outros? É aquela questão de colocar a máscara, né, na gente, no avião. Se você já voou de avião, você já escutou naquelas negócios de segurança, né, da importância de a gente vestir, quando acaba o oxigênio, né, se a câmara, como que é, se o avião é despressurizado, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Eu já viajei bastante. Máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Lembre-se de primeiro colocar a máscara em você e depois ajudar a pessoa que está ao seu lado. Então é importante a gente lembrar disso e nutrir, né? Nutrir esse nosso oxigênio. A gente precisa colocar a máscara na gente, independente do que falam, do que pressionam, dessa pressão que a gente coloca na gente, de também se comparar com outras pessoas. Mas fulano tá fazendo tudo isso, mas fulano aparece e posta todos os dias, mas não sei o que lá, tá fazendo 55 mil projetos. Mas qual é o seu limite? Até onde você pode e até onde você quer chegar? Né? Dentro do que você quer fazer, do que você quer alcançar, o quanto você consegue dar. Você não precisa sempre dar mais, você não precisa estar presente para todo mundo, você não precisa sempre estar produzindo e sempre estar postando, né? Não se contenta com administrar um cenário que não funciona para você. Né? Busca soluções dentro da sua realidade, dentro do que é possível para você, de como melhorar, de como buscar esses vazios e esses silêncios intencionais a fim de nutrir e você abrir espaço para a sua criatividade acontecer, para o seu real bem-estar, sem se sentir culpado por isso, né? Não quer dizer que você não estar correndo ou não estar estressado, que você não está trabalhando, que você não está produzindo. Claro que a procrastinação é diferente do que, né, o cansaço, por exemplo, efetivamente. Isso é uma coisa interessante também de a gente refletir aqui, vou talvez finalizar esse episódio com isso, que é assim, existe uma diferença também de procrastinar e estar cansado, né? Quando a gente fala, por exemplo, de criar, ou de produzir, ou de trabalhar, ou de foco. Quando a gente procrastina, muitas vezes a gente foge de certas coisas, né? A gente precisa observar o medo que existe ali de algo, de enfrentar algo, ou de postergar uma atividade, às vezes por um medo de rejeição, às vezes por algo que você está tentando forçar a barra, que não é algo que realmente você goste, de às vezes estar fugindo de algumas coisas que às vezes têm que ser feitas. Agora o cansaço, por exemplo, ligado à criatividade, eu já percebi, já conversei muito com outros criativos também, e que isso também acontece comigo, eu fico com bode de criar. Quando eu sinto bode de criar, ou raiva, ou sentimentos que são negativos e que não tem a ver com procrastinar no sentido da fuga daquele projeto que talvez não seja tão legal, ou daquele cliente que talvez não seja o mais incrível do mundo, mas quando entra num lugar de quase que desgosto com a minha criatividade, é um ponto de atenção pra mim de que se eu não tô cansada. Porque às vezes a gente não tá triste, às vezes a gente só tá cansado. Tadã! Isso foi uma realização muito forte pra mim esse ano também.
porque teve umas fases, até hoje, ontem, esses dias mesmo, eu tava triste, assim, tinha várias coisas acontecendo, mas eu tava triste real, assim, tipo, e eu falei assim, cara, será que eu tô meio deprê? E olha isso também, só porque um dia, né, existe isso também nessa pressão de que a gente tem que estar sempre, entre aspas, bem por essa imagem, por essa coisa que a gente não pode, né, a gente tem que estar sempre bem, que a gente tem que estar sempre... E eu tava de TPM, com o meu ciclo para começar, e mulheres, vocês sabem o quanto isso mexe com o nosso corpo, e eu tava com cólica. Hoje mesmo que eu tô gravando esse episódio, na verdade, talvez você tá vendo o vídeo com a minha cara, você tá vendo que eu não estou na melhor cara, mas eu não tô nem aí nesse momento, porque eu justamente tô falando sobre isso. A gente não tem que estar sempre bem, né? E eu mesma passei o dia com uma bolsa de água quente na minha barriga hoje. E tô gravando esse vídeo porque simplesmente me deu esse episódio, porque me deu essa necessidade de falar isso também. De eu mesma hoje, eu fiquei boa parte do dia criando, outra boa parte do dia eu dormi, e outra boa parte do dia eu fiquei assistindo qualquer série inútil, porque eu simplesmente não queria pensar em absolutamente nada, mas também não tava com sono de dormir. Então eu fiquei jogada com a minha bolsa de água quente, tipo, de ladinho, assim, deitada na minha cama. E me veio também esse pensamento de tipo, ai, será que eu tô deprê? Sério. Sério que passou pela minha cabeça. Nossa, será que eu preciso, tipo, ver o que tá acontecendo? Nossa, tô meio triste, né? Nossa, tô triste. Aí eu falei assim, Kalina, tá tudo bem, Caju, Kalina. Passei assim a mão na minha cabeça. Falei, meu, seu corpo tá trabalhando aqui, você tá com cólica, você tá com dor de cabeça. Olha para as coisas que você já conseguiu fazer hoje e, meu, se dá esse descanso. Você merece esse descanso. Então, vou finalizar esse episódio, essa fala aqui hoje. Com isso, a gente precisa tomar cuidado com esse FOMO, com esse Fear of Missing Out. A gente não tá sempre perdendo algo, a gente tem que fazer uma escolha, às vezes. E essa escolha, ela também vem para nos nutrir, para nos fortalecer, para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa mente, para cuidar da nossa criatividade. Não exija que você esteja sempre bem e que essa cultura da produtividade ou da ultraconectividade façam e te definam, ou definam o seu sucesso, ou definam o quanto você está trabalhando, né? O quanto você está alcançando coisas. Isso só você pode definir. Porque para você, sucesso, às vezes, já é levantar da cama de manhã, porque você está passando por uma dificuldade, porque você está passando por um momento difícil na sua vida. E às vezes, o fato de você conseguir levantar de manhã e tomar café da manhã já é um grande sucesso. Então, eu sei que é difícil, mas é aí que o autoconhecimento entra muito forte, né? E a gente ter a segurança de quem a gente é e por que a gente está fazendo as coisas que a gente está fazendo. E tentar quase que se blindar dessas coisas externas e não fazer porque os outros estão pedindo, ou porque tem que fazer, ou porque não sei o que. Sim, a gente tem responsabilidades, tem coisas que a gente tem que fazer, mas tem muita coisa que a gente pode escolher pela gente. E a gente pode escolher ir na contramão. E a gente pode escolher criar os vazios intencionais na nossa vida, para o silêncio, para a criatividade acontecer, para a pesquisa, para estudo, para simplesmente se conectar com a nossa própria voz, escutar a nossa intuição, escutar a nossa voz. Isso só vem dos vazios e dos silêncios que a gente cria propositalmente para a gente. E não, né, ficar preso, ou justamente como Sócrates disse, tomar cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Acho que é isso por hoje.